Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, da sua Torá. A Torá, ela é santa. A Torá é justa. A Torá é boa. Nós somos salvos por intermédio de reconhecer Yeshua como Mashiach, como nosso Senhor e Salvador. Né? A gente costuma dizer, né, aceitar Jesus. Mas enfim, somos salvos a partir do momento em que reconhecemos, em que aceitamos Jesus. Né? Mas a gente não pode aceitar Jesus e rejeitar a palavra que ele mesmo falou que salvava. Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus não disse, siga a mim. Jesus não disse, você tem que esperar eu morrer e ressuscitar, a lei será abolida e você não vai precisar fazer mais nada, só me reconhecer como Salvador. Não, Jesus não disse nada disso. Mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Cumpra os mandamentos. A morte de Yeshua é muito sério que eu vou falar aqui, irmãos. Nem a morte e a ressurreição de Yeshua anula isso. Ele não veio anular a lei. Muito pelo contrário, confirma. Yeshua deixou tudo mais simples e mais fácil. Né? Inclusive, ele tirou o peso de cima da Torá. Né? Que a Torá, ela é santa, ela é justa, ela é boa, né? Ela é leve, ela é suave. O Eterno deixou bem claro que os mandamentos que ele nos deu, eles não estão no céu, eles não estão no fundo do mar, eles não estão longe, eles não são difíceis de se cumprir. Né? Agora, como tudo que existe, a gente tinha que ter uma persistência a mais, né, irmãos? Um ajudar o outro. Não é à toa que o salmista disse no Salmo 119, 18: abre tu os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Não foi à toa que ele falou isso, irmão. Porque ele sabia que na Torá ele encontrava o caminho para a salvação. A Torá apontava para o Mashiach. A Torá apontava para Yeshua. Davi sabia que viria o Mashiach. Ele anelava ver o Mashiach. Né? Não é à toa que ele diz aqui no Salmo 119, 33: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, da tua lei, da tua Torá, e guardá-lo-ei até o fim. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Então é sobre isso que eu quero estar lendo agora, sobre a importância de nós, mesmo reconhecendo Yeshua como Mashiach, estudarmos a Torá. Ok, irmãos? Vou estar fazendo aqui uma rápida leitura. Eu tenho certeza que vai agregar conhecimento para os irmãos. Né? Nós podemos estudar a Torá, né, se a gente está na graça. É bom que fique bem claro que a lei, a Torá, ela não substitui a obra do Calvário. Ou seja, não há substituição da aliança do Sinai pela nova aliança feita no Gólgota, cujo objetivo final é salvar ou redimir o homem caído pelo pecado. Isso se faz pela obra da cruz, ou seja, por intermédio de Yeshua, de Jesus, como sacrifício vivo que morreu para salvar a humanidade, ou melhor, para salvar todo aquele que nele crê. Isso a maioria dos servos de Deus, dos cristãos, né, dos discípulos do Mashiach, entendem muito bem. Então, para que estudar a Torá uma vez que já alcançamos a salvação, em que já alcançamos a graça, né, do Calvário? Além de a Torá confirmar e nos ensinar sobre esse tremendo sacrifício, né? Deus enviando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, nos resgatando da maldição do não cumprimento da lei. Tem um vídeo que eu explico esse versículo aqui, Gálatas 3:13, né? Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na lei. Não que a lei era maldita, mas a lei pronuncia uma maldição para aqueles que não cumprem seus mandamentos.
né? Gálatas 3,13, ou seja, ele avisa antes de acontecer, isso é bênção. Deus deseja que toda pessoa salva continue a andar no caminho e na vontade dele, restaurando as áreas ainda não totalmente restauradas de suas almas. Se qualquer um de nós, no momento em que passamos a crer em Yeshua, em Jesus, tivéssemos automaticamente uma restauração plena de nosso caráter e das falhas de nossa personalidade, não haveria necessidade de estudar a Torá, pois a graça do Gólgota, do Calvário, seria suficiente. Deixe-me explicar melhor. Se Deus desejasse somente a vida eterna para o homem, bastaria que crêssemos em Yeshua para morrermos logo em seguida, partindo para a eternidade. Mas na prática, nós nos convertemos a Yeshua e continuamos a viver nessa terra, no meio de grandes adversidades e problemas. É incrível, mas Deus nos dá uma nova natureza para continuarmos a viver num deserto ou em um Egito. No meio de homens maus, num mundo cheio de violência, roubo e corrupção. Aqui está a grande chave de se entender a Torá e de ver a necessidade de estudar a Torá. Estando já salvo, estando já gozando de uma vida nova no Messias, no Mashiach Yeshua, apesar do novo nascimento no Espírito, não alcançamos ainda um caráter sadio, plenamente restaurado, né? Nós precisamos, irmãos, se santificar, e a santificação, ela é o quê? Ela é contínua e progressiva, né? Quando a gente reconhece Yeshua como Mashiach, nós somos justificados, mas e a santificação? Ela não acontece de uma hora para outra, ok, irmãos? Por isso, Davi no Salmo 119, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus deseja que os princípios da Torá, irmão, da lei, né, da lei encontrados na Torá, sejam nosso limite, como se fossem uma cerca para nos proteger e nos livrar do contágio com esse deserto, com esse mundo cruel. O mundo que jaz no sistema do maligno. Em outras palavras, os princípios da Torá nos trazem qualidade de vida. Esse é o motivo pelo qual nós, crentes em Yeshua, estudamos a Torá. Ok, irmãos? É interessante, irmão, falar que tem muita gente, muitos servos de Deus, que até cumpre a Torá, muitos princípios, né? Não mata, não rouba, não adultera, enfim, isso é Torá, irmão, né? Só que a gente tem que fazer isso e atribuir isso à Torá. Por que eu não faço isso? Porque eu conheci a lei de Deus. O que as pessoas fazem? É um negócio até engraçado, né? Cumpre alguns princípios da Torá, mas fala e ensina que a Torá foi abolida. Se não fosse pela Torá, nós nunca saberíamos que isso era um pecado, eram erros. A Torá, ela nos avisa do perigo que está lá na frente. Por isso que eu gosto sempre de comparar a Torá com as placas de sinalização. A pessoa está lá numa estrada, andando lá no carro, a 100 km por hora, né? Aí de repente ele vê uma placa lá, lombada a 100 metros, diminua a velocidade, né? Aquela placa, ela não tem o poder de salvar aquela pessoa, mas ela avisou aquela pessoa de um perigo que está lá na frente. Se aquela pessoa atentar para aquela placa, o que vai acontecer? Ela vai diminuir a velocidade, passar pela lombada tranquilamente, com segurança, e seguir sua viagem sem nenhum problema, sem nenhum risco. Assim é a Torá, irmão, né? A Torá, como a gente leu aqui, ela não salva, mas ela nos mantém salvo. Sem a Torá é praticamente impossível, irmãos. Porque sem a Torá a gente fica ali envolvido com um monte de heresia, né? Um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus e nada a ver com a Bíblia. Como eu posso querer as bênçãos de Deus e não querer cumprir os mandamentos do Eterno, né? Quer se aproximar de Deus, irmãos? Procura cumprir os mandamentos, né? Tenta
cumprir o Shabat, sempre gosto de usar o exemplo do Shabat, ou se você é uma pessoa que tem procurado ser justo, né, procure entender que isso, mesmo que você não entenda, né, ainda que de forma subliminar, você é assim porque, né, eu estou falando no caso para pessoas que já reconheceram Yeshua como Mashiach, né, porque você conheceu esse princípio através da lei, através da Torá, né, que você muitas das vezes ensina que foi abolida. É uma contradição muito grande. Mas enfim, irmãos, a gente viu aqui um pouquinho da importância de se estudar a Torá, mesmo a gente já reconhecendo Yeshua como Mashiach, mesmo a gente sendo já salvo. Fique na Shalom do Eterno, irmãos. Shavuot Tov, uma ótima semana a todos, né? A Torá é santa.